Olá, minha gente, com este lindo jardim aqui, a presença do nosso deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, estamos iniciando o programa Eu e Você. E o assunto principal de hoje será impunidade, um tema muito importante e que a todo momento nós ouvimos nos diversos lugares que frequentamos. Um pobre coitado, ladrão de bananas, que rouba para se alimentar, acaba sendo preso e até condenado. E isto já aconteceu num supermercado da nossa cidade. Embora, claro, Gerson e Pedro, que nós não tenhamos o intuito de defender essas pessoas, o fato é que crimes da maior gravidade cometidos por autoridades ou pessoas de projeção, na maioria das vezes ficam sem solução ou se arrastam por longuíssimo tempo ou até mesmo prescrevem. E ainda mais, após a condenação deles, os recursos usados pelos advogados desses criminosos faz com que eles fiquem em liberdade, numa afronta à sociedade, mas especialmente às famílias das vítimas desses bandidos. Podemos citar uma infinidade de casos, mas vamos ilustrar com apenas alguns mais recentes. Vejamos, por exemplo, o caso do jornalista Pimenta Neves, que assassinou pelas costas sua namorada Sandra Gomide e ficará preso por pouco mais de um ano, pois a pena a que foi condenado, ele a cumpriu quase que totalmente em liberdade. E o jogador Edmundo foi responsável também pela morte de 3 pessoas num acidente na Lagoa, pois dirigia embriagado e em alta velocidade. Foi condenado, há dias atrás foi preso, diga-se de passagem, nem algemado foi. E logo depois, solto através do famigerado habeas corpus. Já imaginaram a revolta das famílias das vítimas? Tereza, você falou de 2 casos conhecidos e que são, sem dúvida, exemplos de impunidade. Mas o que dizer dos casos dos desaparecidos, em que as famílias não têm sequer o direito de enterrar com dignidade o seu ente querido? Segundo o Instituto de Segurança Pública, em 2010, 5.400 pessoas desapareceram do estado do Rio de Janeiro. Também, sem dúvida alguma, esses casos conflagraram a impunidade. O que dizer, por exemplo, da engenheira Patrícia Mieiro, que sumiu em 2008. Seu carro foi encontrado com marcas de tiros no canal de Marapendi e há fortes suspeitas de envolvimento de policiais nesse crime, sem solução até agora. Outro caso mais recente, no último dia 9 de maio, desapareceu na Rocinha a modelo Luana Rodrigues de Souza. Dizem que seu desaparecimento se deve a um suposto envolvimento amoroso com um policial sem conclusão. São muitos os casos e não teremos como citar todos. Mas há uma pergunta que não pode calar e que precisa ser respondida pelo Instituto de Segurança Pública. Quais são as explicações para o fato de 5.473 pessoas terem sumido em 2010 no estado do Rio de Janeiro e quantos destes casos foram esclarecidos? A resposta se faz necessária e urgente, até porque coloca em dúvida a significativa redução de homicídios no Rio de Janeiro. Porque quem nos garante que parte desses desaparecidos não tenham sido assassinados, ficando fora da estatística em função do seu corpo não ter sido encontrado? De qualquer maneira, continuamos apoiando o trabalho do secretário de Segurança, Mariano Beltrame, com um efetivo projeto de segurança, em especial a instalação das UPPs, que já levaram
a pacificação de tantas comunidades. Hoje o Rio de Janeiro vive, sem dúvida, um momento, uma sensação geral de menos insegurança. É isso. Tereza e Gerson, vocês traçaram perfeitamente o panorama da insegurança e da impunidade brasileiras. Pode-se dizer até, em matéria de impunidade, que ela é tão brasileira quanto a torta de maçã é americana. São uma porção de casos que se acumulam através do tempo e que demonstram que só há cadeia mesmo, pena de prisão, para pessoas pobres. Para pessoas de classe média para cima, não. Há uma divisão entre os crimes violentos e os crimes de colarinho branco. Entre os violentos tem um não desvendado até hoje, o verdadeiro motivo do assassinato do empresário Arthur Sendas. Entre os do colarinho branco tem condenações que não são cumpridas. Caso Francisco Lopes, presidente do Banco Central, e caso mais recente do desaparecimento do médico Roger Abdulmaci, acusado e condenado a mais de 200 anos de prisão por abuso sexual contra suas clientes. Enfim, são fatos todos que criam uma névoa bastante espessa para a sociedade poder entender qual é a razão de tudo isso. Mas a resposta, como foi dito aqui pelo Gerson, continua pairando no ar. Tem que ser atendida. Pois é, Pedro e Gerson, mas nós temos mais um caso famoso de impunidade. O caso do Cesare Battisti, um bandido terrorista que está aí solto e assassinou 4 cidadãos italianos nos anos 70. Foi libertado após decisão do Supremo Tribunal Federal, ao invés de extraditá-lo para a Itália, que é o seu país de origem, onde foi condenado à prisão perpétua. Infelizmente, desde a semana passada, o Brasil se alinha a países como o Iêmen, Paquistão e Líbia, entre outros, que simuladamente dão guarida a terroristas assassinos e, por isso, recebem a justa repulsa de países civilizados. O Brasil ficou muito mal nessa história diante do mundo. A decisão do STF foi um total vexame jurídico, pois nosso país negou a uma nação amiga, a Itália, o direito de punir um homicídio. Situação grave e que nós esperamos não traga constrangimentos e até danos às duas nações amigas. Pois é, Tereza. Tudo começou lá atrás, em 2009, quando o STF autorizou a extradição de Battisti, mas decidiu também que a última palavra seria do presidente da República, que na ocasião era o Lula. Lamentavelmente, Lula optou por manter Battisti no Brasil. O governo italiano recorreu e o caso foi aberto. O advogado de Battisti defendeu a tese de que seria uma desmoralização nacional e internacional se o Supremo Tribunal Federal declarasse inválida a decisão do presidente Lula. O fato é que no julgamento realizado na primeira semana deste mês de junho, apenas votaram pela extradição de Battisti os ministros Gilmar Mendes e Ellen Grace. Os outros 5 defenderam a libertação do assassino, o que nós consideramos uma vergonha. Eu pergunto, para que precisamos do STF se a palavra final pode ser dada pelo presidente da República? Numa democracia, um homem apenas não pode concentrar todo esse poder. Infelizmente, o presidente Lula interferiu de forma irresponsável, alegando ser uma decisão soberana, levando-nos a concluir que as decisões tomadas pelo Colégio de Ministros do STF não são soberanas. Com esta intromissão, Lula maculou a imagem do Supremo Tribunal Federal e não respeitou a independência entre os poderes. Esta é a pura verdade. Sem dúvida alguma, Gerson, sem dúvida alguma. O Supremo Tribunal Federal abriu mão do seu poder de decidir casos de extradição, que aliás está na Constituição.
O presidente da República não tem ação sobre esses casos. Portanto, a intromissão foi indevida. Ficou mais um assassino solto e com um agravante. Ele estava no Brasil ilegalmente, chegou aqui em 2004 com identidade falsa, sem visto de permanência para o país. E permaneceu até 2008, quando foi preso. Vejam só, a má-fé do assassino condenado na Itália por 4 homicídios. Pois é, minha gente, nós passamos o programa falando de impunidade e eu não poderia deixar de citar agora e manifestar também a minha revolta em relação a uma outra impunidade. O nazista e antissemita discriminador John Galliano, o estilista, que foi julgado na última quarta-feira em Paris por insultos antissemitas quando no bar em Paris disse a uma mulher judia que amava Hitler e que seus pais deveriam ter morrido em câmaras de gás, a promotoria francesa condenou-o a pagar 10 mil euros. Embora crimes de insulto baseados em origem, religião ou etnia possam levar a 6 meses de prisão ou pagamento de 20 mil euros. Este resultado, Pedro e Gerson, foi sem dúvida uma vergonha. Possivelmente esta promotoria se deixou influenciar pelos falsos argumentos de Galliano, que declarou ser alcoólatra, dependente químico ao fazer uso de soníferos e tranquilizantes, fez-se de pobre coitado, dizendo que precisava de ajuda, permanecendo 2 meses na Suíça e nos Estados Unidos em tratamento de desintoxicação. O que este farsante e antissemita quer, na verdade, é recuperar o seu prestígio e carreira de estilista, após ter sido demitido pela Christian Dior. Para nós, este indivíduo tinha que estar preso para servir de exemplo àqueles que persistem na discriminação e não acabar livre diante do pagamento da bagatela de 10 mil euros. Que vergonha! Pois é, minha gente, o nosso assunto de hoje foi somente sobre impunidade. E Pedro Gerson, não resta a menor sombra de dúvida que muito ainda haveria a ser falado. Infelizmente o tempo acabou, obrigada pela participação dos dois. A você que nos assiste, tenha uma ótima semana. Não esquecendo que todo domingo, às 12 horas, você tem um encontro marcado com o programa Eu e Você. Até o próximo domingo.